10h32, é a altura de avançarmos para a revista de imprensa. Hoje é nosso convidado Telmo Mourinho Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia, muito obrigado por ter vindo até a SIC Notícias. Escolheu como primeiro tema um assunto que se mantém na ordem do dia, a crise política que aparentemente estará resolvida. Ainda há, no entanto, pormenores e contornos importantes, nomeadamente no que diz respeito à moção de confiança e ao novo elenco governamental. Pois, eu penso que já vai sendo tempo de termos decisões, não é? Porque tudo isto prejudica muito, naturalmente, a maneira como as pessoas encaram a vida, e por isso escolhi este aspecto que vem em todos os jornais, praticamente, não é? Que é o de que há decisões e que se anunciam para breve. Eu penso que interromper é importante, dar mensagens que sejam claras para que as pessoas possam sentir novamente que há um rumo qualquer que se está a traçar. O pior acaba por ser sempre a incerteza, a indecisão, e tudo isto acaba por desmobilizar muitas pessoas, não é? No seu entender, que prejuízos e que eventuais vantagens é que o país teve com este processo de 21 dias? Eu não sei se tive alguma vantagem. Parece-me que estamos, durante tudo aquilo que é aumentar a incerteza das pessoas nesta fase, parece-me perfeitamente desnecessário. E por isso encontrar soluções e procurar dar essas soluções às pessoas é muito importante, porque de facto nós muitas vezes precisamos de ter uma resposta. O pior é toda a incerteza, por isso a incerteza que se traduz muitas vezes numa maior desorientação das pessoas, numa consequência, e é uma das outras notícias que eu estabeleci para os mercados, que também reagem a essa decisão e que aumentam todo o clima de desorientação. E penso que acabar este ciclo é muito importante. É muito importante para que as pessoas saibam que, ao menos, temos uma resposta. Há um ciclo novo, entretanto, a começar para apenas 3 professores dos 45 mil que se candidataram ao concurso nacional. A notícia que vem, por exemplo, no Jornal Público. Sim. Pois, parece-me que estes ciclos são repetidos também, não é? A estabilidade está longe de ser atingida, no caso dos professores, e por isso é mais uma mensagem. Aliás, eu escolhi um conjunto de notícias que me parece que acentuam as dimensões da própria instabilidade. Frequentemente isto acontece, fala-se naturalmente das dificuldades que os professores atravessam. Isto é o lado visível, ainda há lados invisíveis, por exemplo, no caso dos próprios psicólogos, que nem sequer estão dentro do sistema, não é? Eles nem sequer podem lecionar a cadeira de psicologia, por isso até nem sequer chegam ao próprio sistema. Isto é repetido todos os anos e nem sequer chegam às notícias para todos os efeitos, porque são excluídos à partida. E por isso há um conjunto de pessoas que de facto não encontram aqui uma estabilidade, seja porque vão mais próximo de casa, têm estabilidade na profissão, e por isso acho que de facto é mais um elemento, digamos assim, em que não se caminha normalmente, ou pelo menos anos após ano, para um conjunto de garantias de alguma estabilidade que é possível e que naturalmente prejudica as pessoas e dá-lhes, contribui para este clima todo de dificuldade e desorientação. Já levantou aí um pouco o véu da questão relacionada com os próprios psicólogos, o senhor que é bastonário da Ordem dos Psicólogos, e permita-me já agora a pergunta, por curiosidade, como é que estão os psicólogos em matéria de empregabilidade no país neste momento? Qual é que tem noção da taxa de desemprego na classe? Sim, como outras profissões está a ser bastante afetada, naturalmente, e por isso vê-se que há um recurso, ou pelo menos há uma inscrição crescente também nos próprios centros de emprego e a dificuldade de encontrar, digamos assim, uma colocação adequada. Elas naturalmente, e como eu estava a dizer, ainda são impedidas por características do próprio Estado. Muitas vezes esta contratação, por exemplo, nas escolas, é uma contratação que se faz apenas de ano a ano, e que com custos da própria capacidade de intervenção, da interrupção que se faz de grandes períodos, da prestação de apoio, auxílio à comunidade educativa. E por isso não está muito boa e, de facto, há que fazer alguma coisa. Uma percentagem de profissionais de psicologia que estejam sem emprego? Não temos percentagem, mas recentemente tínhamos estudos que mostravam que havia quase cerca de 4 mil pessoas inscritas em centros de desemprego, que é um número muito elevado. E estes são aqueles que estão inscritos em centros de desemprego. Um total de 19 mil pessoas. Não é? É uma percentagem bastante elevada. Avancemos para uma matéria que se passa lá fora e que também já demos conta neste jornal, a visita do Papa ao Brasil, numa altura em que a contestação continua, mas em que é deixada uma mensagem pelo chefe da Igreja Católica contra a cultura da rejeição. Ainda no público. Ainda no público. Estava a procurar um sítio errado. Sim, eu penso que é o significado
é quase o contraste, podemos dizer, entre uma cultura que desorienta e uma cultura que tenta orientar, não é? A mensagem do Papa no Brasil, o Papa tem surpreendido pela sua postura, pela sua mensagem, tem surpreendido as pessoas pela forma como está e como enfrenta as questões. Está neste momento num país que está, evidentemente, com uma evolução significativa e está a apelar, sobretudo, a que se faça alguma coisa pelos jovens. Isso acho que é muito importante, porque toca um aspecto central, que não é só no Brasil, é aqui também em Portugal, é que parece que não se está a fazer ou a considerar aquilo que são o futuro dos vários países, que são os próprios jovens. Esta cultura, mensagem contra a cultura da rejeição, parece um alerta extremamente importante. Ele devia ser mais ouvido e devia ser mais aplicado, digamos, as suas mensagens, penso eu. De regresso a Portugal, numa matéria totalmente diferente, relacionada com a justiça e com a lentidão da justiça, uma das questões que mais paralisa o país. A própria Troika o reconhecia, logo na altura, há 10 anos da assinatura do memorando de entendimento e da necessidade de fazer mudanças nessa matéria e tornar os processos mais rápidos. É o caso de Yara, que vive há 7 anos o calvário que a justiça está a prolongar, escreve o Jornal de Notícias. Pois é, infelizmente, mais um exemplo de como tudo é muito lento na justiça em Portugal e como tem consequências. Neste caso, tem consequências várias. Nós não vemos resultados da justiça. Introduz um elemento de impotência, muitas vezes, na maneira como as pessoas encaram. Muitas vezes ouvimos frequentemente que as pessoas nem querem recorrer à justiça, acham que não vale a pena. Torna uma sociedade algo difícil e em uma sociedade que não pode recorrer à justiça, sendo frequentemente que tudo é mais ou menos impune. E depois, neste caso particular, há dimensões psicológicas que se agravam, não é? Aqui há uma questão de uma jovem que teve umas queimaduras significativas, muito extensas, aliás, e que vê adiada sistematicamente a possibilidade, muitas vezes, de resolver o seu próprio problema, parece sofrer de stress pós-traumático, e por isso a justiça, nestes casos, muitas vezes serve para amplificar também a perturbação. E isso é algo que é extremamente preocupante, porque, de facto, quando a justiça serve para além de criar este sentimento, uma tendência para aumentar ainda a perturbação psicológica e o sentimento de que não vale a pena, ela tem um contributo muito significativo que vai para além, de facto, daquilo que é aquilo que nós podíamos e deveríamos esperar da justiça. Apesar de haver lentidão em Portugal em matérias como, por exemplo, justiça, ainda continua a haver rapidez em outras áreas como as da investigação. Sim. A Notícias traz um artigo sobre um projeto lançado por um investigador português que liga vários países, entre os quais os Estados Unidos da América. Portugal está a liderar o estudo sobre a doença cardíaca nas crianças. Sim. Porquê é que decidiu destacar este artigo? Porque é um aspecto que me parece extremamente fundamental. Nós temos muitas pessoas de qualidade, muita gente que de facto faz bons trabalhos. Neste caso, numa área tão significativa, Portugal lidera o estudo. Nós temos muitos investigadores. A importância da ciência para o mundo atual é fundamental. Nós temos que nos preocupar, apoiar todos estes investigadores que são... Mas muitos deles têm queixado agora recentemente, desculpa interromper, têm queixado recentemente dos cortes abruptos do investimento do Estado na investigação. Tem toda a razão, mas é por isso mesmo que eu destaquei aqui. Há um lado positivo, nós temos valor, temos capacidade, precisamos de apoiar estas pessoas, até porque a ciência dá um contributo muito importante a várias dimensões, não só do conhecimento, mas também da economia. E por isso é muito importante que haja um destaque, uma preocupação e também uma notícia positiva, que às vezes são muito pouco frequentes nos nossos meios de comunicação. É bom saber que nós podemos liderar um estudo sobre doença cardíaca em crianças e que as pessoas estão a contribuir decisivamente para a ciência acerca deste assunto e que nós podemos fazer isto. Precisamos ter algumas condições de base e a ciência é muito relevante para fazer este trabalho. Falava na questão da economia, o que é facto é que Portugal tem estado, do ponto de vista económico, como nós bem sabemos, e do ponto de vista financeiro também, o Governo ainda em funções, e que aparentemente se manterá em funções, previa para o mês de setembro o regresso aos mercados, só que, tal como o próprio Diário Económico refere, Portugal não terá agora já margem para poder regressar aos mercados e, portanto, para voltar à Europa, não é assim? Pois, de facto, vamos com as nossas dificuldades, problemas, indecisões, deixando de ter margens para voltar a errar. O que é que quer dizer que seja voltar a errar? Não creio que possamos, de facto, vamos ver o que é que redundou estas 3 semanas, ou vão ser quase 4, de crise política, e o que é que isto afetou verdadeiramente a Portugal e a capacidade para se retomar
a sua economia, talvez também conseguir alterar e sair, digamos que a Troika saia de Portugal, que era um objetivo importante, que nós paguemos o nosso resgate. Mas cada crise é bom que se saiba que tem consequências, não é? E essas consequências, eu acho que do ponto de vista político devem ser bem pensadas, não é? Muitas vezes os políticos parece-me que não há algum jogo político muito próprio, esquecem que vai-se pagar caro muitos destes erros e parece-me que isso é fundamental que se tenha em consideração. Erros que muitas vezes acabam por ser pagos por todos nós cidadãos contribuintes. Claro, são sempre pagos por todos os cidadãos e contribuintes. Então, Mourinho Batista, eu agradeço a sua presença neste Jornal das 10, nesta revista de imprensa, desejo-lhe um muito bom dia. Desejo também assim um bom dia. Eu vou regressar à sua companhia com informação atualizada, uma curta síntese às 11 em ponto. Muito bom dia.